Amém? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 36, 26. O pessoal lá atrás pode sentar, pode ficar à vontade. Amém? E a Bíblia vai dizer o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos esse momento da mensagem e nós queremos te convidar para ser o guia dessa mensagem. Nós não queremos em momento algum, Deus, ter aqui sabedoria humana acessando os nossos corações. Que esse momento possa ser um momento extremamente espiritual, que tenha evidência do teu Espírito enquanto eu estiver pregando aqui. Que não seja apenas a palavra que mata, mas que o Espírito que vivifica conduza cada palavra aqui neste altar. Nós te entregamos esse momento de mensagem em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós começamos a nova série chamada Cristo no Centro. E qual que é a importância de você ter Cristo no centro? É claro que você vai entender com profundidade nos próximos 3 domingos. É uma série de 4 mensagens, mas hoje eu quero dar a base da série aqui para você. Entenda que sem isso, sem essa base, não existe evangelho. Nós vemos hoje em dia que muitas pessoas estão perdidas, parece que enfeitiçadas com a sabedoria humana, com o conhecimento humano, a ponto de confundir com a Bíblia. O grande ponto aqui é que a sabedoria humana, ela é algo que te transforma de fora para dentro, só que ela tem um limite. A sabedoria humana, ela pode até mudar o seu comportamento, mas somente o Evangelho te transforma de dentro para fora, porque o Evangelho é algo espiritual. Então sim, é muito bom você mudar seu comportamento, é muito bom você ter hábitos saudáveis, mas o que muda o seu coração é o Evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar. O livro de Ezequiel aqui é considerado um livro profético, e o propósito aqui de Ezequiel, do profeta Ezequiel, é chamar o povo que está no exílio babilônico, o povo de Israel, para um arrependimento. Então você vai ver muitas profecias. É um livro que tem o intuito de anunciar tanto o juízo quanto a restauração de Israel. Mas entenda que tudo que é falado aqui, de forma profética, vai sendo cumprido ao longo dos anos. De Jesus, de Ezequiel até Jesus, é um período de mais ou menos 600 anos. Mas essa profecia aqui, de que ele está dizendo que Deus, é Deus falando, o profeta falando em nome de Deus, que ele tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne no lugar. Essa profecia, ela só se cumpre plenamente em Jesus. Tudo que você vê no Antigo Testamento é uma sombra de Jesus. Todos os personagens que você vê no Antigo Testamento, eles representam uma figura de Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. Sem Jesus não há Evangelho. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre uma mudança de natureza que somente é possível, que somente ela se torna real quando nós colocamos Cristo no centro. Perceba que a primeira ação de Deus aqui nesse texto, através da palavra que ele dá para Ezequiel, é que ele removeria um coração de pedra para depois colocar um coração de carne.
Então tem uma ação de Deus aqui, uma troca. Ele tira um coração de pedra e depois ele coloca um coração de carne. É claro que são duas figuras. Amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Amém? Ele tira um coração de pedra de forma figurativa e colocaria um coração de carne. E um versículo que nos ajuda a entender melhor esse conceito é Romanos 12, que vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, na verdade, o certo seria dizer que o homem, ele tem o seu coração endurecido por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão, na verdade, muda o status do homem. O homem que tinha sido criado por Deus, o homem que se comunicava todo dia com Deus, o homem que tinha acesso total, acesso livre a Deus, agora ele tem o seu status, a sua natureza mudada. É retirado aquele coração de carne e é colocado um coração de pedra. Um coração no qual Deus não consegue mais se conectar. Um coração que agora é afastado de Deus. E o que está dizendo aqui basicamente, eu vou repetir: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens. Eu vou repetir aqui: a morte veio a todos os homens. O que o texto está querendo dizer aqui é que uma vez que Adão peca, a raça humana é corrompida. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Não me abandona, meu tecladista. Acabou o teclado, acabou a unção. Pastor, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Assim como você não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus. O pecado de Adão, então, ele transforma a natureza humana numa natureza corrompida. Então, uma vez que Adão peca, agora todos que nascerem a partir de Adão, eles já nascem pecadores. Entenda que Adão, ele era representante da raça humana. Ele era o nosso representante. Então agora toda a raça humana está contaminada. Quem nasce, já nasce pecador. E por que Deus não pode se relacionar comigo enquanto pecador? Entenda que se torna incompatível para Deus. Deus não é santo. Amém? E olha só que lindo isso. Deus não é santo. Como que um Deus santo vai ter contato com o pecado que habita na gente? Por isso é incompatível. Um Deus santo não pode se relacionar com o pecador. Como que um Deus que odeia o pecado, eu sendo um pecador, como que esse Deus se relaciona comigo? A resposta está em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu gosto muito de ler a Bíblia, pastor Gessé, porque a Bíblia é um livro que o meu pai, ele me ensina desde criança. Em várias fases da minha vida, a Bíblia significava algo. Em várias fases da minha vida, o mesmo texto bíblico, ele começava a ter um significado diferente. Aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai estudando a palavra de Deus, e nós começamos a entender o que esse versículo representa de fato. E quanto mais eu estudo a Bíblia, e quanto eu mais leio a Bíblia, mais apaixonado eu fico por Jesus. Porque aqui está falando, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é que algumas áreas da sua vida melhoram porque você está vindo na igreja. Tudo se faz
novo. Então, se Adão foi o nosso representante na velha natureza, Cristo é o nosso representante na nova natureza. É por isso que se alguém está em Cristo, ou seja, não está mais em Adão, porque quando você aceita Cristo, você rejeita a velha natureza, é nova criação. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Criação essa que nem o diabo tem mais acesso. E baseado nesse texto eu digo para você, o Evangelho não é uma simples mudança de comportamento, mas uma mudança de natureza. Eu quero repetir isso. O Evangelho não é uma simples mudança de comportamento, mas é uma mudança de natureza. O que você precisa entender é que na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, Jesus rompeu o nosso laço com o pecado. E quando Ele ressuscita, Ele rompe o nosso laço com a morte. Então, o diabo, o pecado e a morte são derrotados no Calvário. E agora quem está em Cristo é nova criação. Essas coisas ficaram para trás e nós vivemos em novidade de vida. Você não é melhorado em Jesus. Você é feito novo. Não é como um carro que você volta a quilometragem, que você dá uma maquiada para vender como um carro novo. É um carro zero. Esse texto faz você entender muita coisa. É por isso que Romanos 8 pode dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como vai ter acusação de algo que é novo? Se eu sou uma nova criação, se eu estou em Jesus, se Cristo é o centro da minha vida, o diabo não pode me acusar, porque o velho homem já não existe mais. Ele até tenta te lembrar daquele velho homem. Ele até tenta colocar no seu coração algumas coisas. Ele até tenta colocar no seu coração algumas dificuldades. Senão ele não seria diabo, porque diabo também significa acusador. O papel dele é te acusar. E o seu papel é lembrar que você vive para Jesus. Que você está em Cristo. Que você é nova criação. Mas quando nós lemos que as coisas antigas se passaram, está se referindo à herança de Adão. Então ela não tem mais poder sobre a sua vida, porque agora a sua vida é dominada por Jesus. Eu só quero fazer uma introdução bem sólida para a gente partir para a mensagem, amém? Mas continuando aqui, o nosso problema não é um problema de comportamento. O nosso problema é problema de natureza. Quando eu era pequeno, meu pai, a gente ainda não tinha a profundidade que a gente tem hoje na mensagem da graça. E meu pai tentava a todo momento mudar o meu comportamento. Quanto mais ele tentava mudar o meu comportamento, mais eu me rebelava. Quanto mais ele listava o que era errado na Bíblia, mais eu via que eu era realmente ruim. Então, conviver na igreja para mim era descobrir todo dia um pecado diferente. E eu tinha muitos. Eu fui me converter de verdade com 20, 21 anos. Hoje eu estou com 25. Não entendo porque que as pessoas riem. Não com a tua linha com o nome, né? Mas quando ele parou de tentar me converter, o Espírito de Deus pôde falar sós comigo. Meu pai não precisou falar mais nada, porque daí o Espírito me levava a vê-lo como exemplo. Quando você é modelo de Jesus, quando Jesus habita em você, e você expressa o caráter dele,
automaticamente as pessoas se convertem. Billy Graham fala algo muito interessante: pregue e, se necessário, abra a boca. A gente quer falar, e às vezes a gente impede o Espírito de agir. Essa figura de coração de pedra fala também de como a antiga natureza, e é importante você entender como a antiga natureza se relacionava e como a nova natureza criada no sacrifício e ressurreição de Jesus se relaciona hoje. Porque existem pessoas, ainda nos dias de hoje, 2000 anos depois da morte de Jesus, que se relacionam com Ele baseado na velha natureza. E é por isso que as coisas dão errado em nossas vidas. Porque a velha natureza, ela tem que ficar para trás. As coisas antigas, elas têm que passar e tudo tem que se fazer novo em nossas vidas. Mas esse conceito aqui, essa figura de coração de pedra, fala de como a antiga natureza, ou seja, a natureza antes de Jesus também, se relacionava com a lei de Deus. Vocês conhecem os 10 mandamentos, certo? E os 10 mandamentos eram o que guiava esse povo nessa época. Eu vou ler aqui para vocês: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Agora vamos ler o texto base de novo. Darei a vocês um coração novo e porei o Espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, que simboliza a lei. Sabe por quê? Porque ninguém conseguia cumprir. Sabe o que a lei dizia? Você podia... É claro que são 613 leis. Aqui está resumido em 10. Mas a lei dizia o seguinte: se você cumpriu as 9 e falhou em uma, você paga por todas. Nenhum homem conseguiu vencer a lei, nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E veja que a lei é imperativa, é você que faz. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, é tudo no imperativo, é tudo sobre você. Aí Ezequiel diz assim, claro que ele está apontando para Jesus: em troca, darei um coração de carne, porei o Espírito em vocês e o levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Agora não se trata mais do homem fazendo. Agora o polo ativo se torna Deus, que coloca um Espírito e te leva a cumprir os mandamentos. A maior diferença aqui é que numa o polo ativo é o homem, mas na outra, quando existe um coração de carne, o Espírito te leva a agir segundo os decretos de Deus. Em uma é o homem que faz a obra, em outra o Espírito que faz a obra na sua vida. Então essa é a nova forma da nova natureza se relacionar com Deus, através do Espírito. Portanto, para vivermos com uma nova natureza, nós precisamos primeiramente crer no sacrifício de Jesus. E a partir do momento, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nossos corações e ser o nosso guia. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito que habita em você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Aí eu te pergunto, por que a gente atrapalha? Você já ressuscitou alguém dos mortos? Alguém aqui já ressuscitou alguém dos mortos? Então por que a gente atrapalha esse poder que habita em nossos corações? Isso é uma forma de orgulho espiritual. Eu achar que eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa e ser recompensado por Deus, como se Deus se impressionasse. Na verdade, Deus está falando assim para a gente: só não atrapalha o Espírito. Em você habita o Espírito,
O mesmo Espírito, a Bíblia diz em Romanos 8, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Esse é o poder que existe dentro de você. Esse é o poder que te conduz a criar a sua família, a criar os seus filhos. Esse é o poder que te conduz em sua vida, nas suas decisões. Esse é o poder que você tem que recorrer nos desafios da sua vida. Mas a gente prefere ser a gente mesmo. A gente prefere tomar as decisões por conta própria. E nessa série eu quero falar primeiramente sobre esse conflito de natureza. Eu sei que a mensagem está um pouco diferente hoje. Sei que você já queria estar chorando. Amém. Mas eu te peço um pouco de paciência, porque você tem que entender isso na íntegra. Isso daqui é mudança de vida. Nem sempre o Espírito, ele quer te fazer chorar. Às vezes ele quer te fazer refletir. Amém? A primeira coisa que você tem que entender é que quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, agora existe um Espírito que habita no meu coração, e a Bíblia diz em Coríntios que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então, agora, quando eu me torno crente, você começa a viver um conflito que antes você não tinha, porque antes o seu espírito era morto, e agora o seu espírito recebe vida por causa de Cristo. Então você não é mais uma alma vivente, agora você é espírito vivificado, e vivificado por causa de Jesus. Pastor, depois que eu me converti, tudo começou a dar errado. Quem já passou por isso, dá uma misericórdia. Pastor, depois que eu me converti, parece que tudo se tornou mais difícil. Aí sabe o que acontece muitas vezes? E é por isso que eu digo, cuidem com o tipo de alimento do qual vocês se alimentam. Existem muitas pregações que são bem intencionadas. Eu não creio que alguém subiria para falar do nome de Jesus, mas algumas pregações nem falam de Jesus. Olha só, não existe pregação sem falar de Jesus, ponto. Não existe pregação sem falar de Jesus, amém? Esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar. Segundo ponto, aí você já está passando dificuldade, você já está em conflito, e o que as pregações falam? Mude seu comportamento. Meu amigo, se você tivesse poder de mudança na sua vida, Jesus não precisaria deixar o seu trono para morrer no seu lugar. O único motivo pelo qual ele veio é para que o Espírito dele habitasse em você e te guiasse na verdade. Então não é mudança de hábito que vai te salvar, é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo no centro. Existe uma reflexão de Lutero que diz: o cristão deve pregar o Evangelho para si mesmo todos os dias, pois a velha natureza sempre tentará afastá-lo da graça e levá-lo de volta à justiça própria ou ao pecado. Existem dois jeitos do cristão retroceder. Diga: o primeiro, justiça própria; o segundo, pecado. Mas como devemos viver? Conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós. O diabo vai te botar em dois caminhos. O primeiro, do pecado, que é o que a gente conhece, certo? E como é ruim ver um pecador. Como é ruim você ver uma pessoa que louvava a Deus, uma pessoa que estava na igreja, e hoje ela voltou a se amoldar aos padrões do mundo. Eu estava no meu Instagram esses dias, eu estava vendo uma postagem de um amigo meu que estava convertido, ele estava bem com Deus, ele estava casado e agora ele estava solteiro no carnaval. Como dói para um cristão ver uma cena dessa. Eu não sei você, mas o meu coração chora. O meu coração chora, porque era um amigo meu. Mas não só o pecado.
A justiça própria também é um problema. Só que o problema da justiça própria é que a gente não identifica de uma maneira tão fácil. Mas também é um problema para Deus. Em Ezequiel aqui 36, 26 vai dizer: porei meu espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Então o Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, como diz em João 16:8, mas também nos capacita a viver em obediência e santidade. Diga: obediência e santidade. Porque Ele nos guia em toda a verdade. É isso que a Bíblia diz. O Espírito nos guia em toda verdade. Eu não sei como um cristão ele consegue viver sem ter conexão com a Bíblia todos os dias. Tito 3,5 vai dizer: não por atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Transformador, porque uma vez que o Espírito habita em mim, Ele me transforma. Regenerador, porque Ele me regenera todos os dias. Mas o Espírito, Ele me guia na verdade. O que o autor está querendo dizer? E pelo lavar aqui, a água ela tem dois símbolos da Bíblia. O primeiro é o Espírito, o segundo é a palavra. Então, como nós vamos viver se nós não temos a palavra de Deus em nossos corações? Um dia Jesus está no deserto. Ele jejua 40 dias. Jesus jejua 40 dias porque o Espírito Santo conduziu ele para ser tentado pelo diabo no deserto. É isso que a Bíblia diz. Que loucura, né? Que o Espírito guia Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Misericórdia. Jesus passa 40 dias sem comer e sem beber, e após isso ele tem fome. Aí o diabo aparece, como prometido. E daí o diabo fala 3 coisas para ele, e nas 3 ele rebate com a palavra. Muitas pessoas jejuam, muitas pessoas oram, mas quando o acusador aparece, o Espírito não consegue guiar na palavra. Sabe uma das coisas que o diabo diz para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, sobe no pináculo do templo e se joga, para que os anjos te livrem. Se tu és filho de Deus, se prostre diante de mim. Uma palavra brota no coração de Jesus. 40 dias antes, Jesus é batizado por João Batista, e Jesus se lembra daquela palavra porque o céu se abre e uma voz vem do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus sabia que era filho de Deus. Essa é a função da palavra na sua vida. Identidade. Quem você é está na palavra, e o Espírito só te lembra disso. Só que sem palavra, o Espírito não tem como te guiar. Então para de ouvir podcast, pelo amor de Deus. É bom você acordar às 6 horas da manhã, tomar banho gelado, ter uma dieta, você treinar, mas o que te traz vida é o Evangelho. Toda sabedoria humana é importante, e eu não quero desqualificar a sabedoria humana. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, mas olha só, o fato de você fazer academia todos os dias não acrescenta um dia na sua vida. A sabedoria humana pode melhorar a nossa performance, mas o que traz vida é o Evangelho. Ouça pregações que reforcem a sua identidade enquanto cristão, não que muda comportamento, porque o comportamento um coach pode fazer por você, só que as pessoas se impressionam com isso como se fosse uma grande descoberta.
E eu não quero desqualificar os coaches aqui, eu acho que é muito importante a função numa empresa, até um life coach para melhorar a sua vida, mas o que te dá vida, o que transforma o seu coração é o Evangelho, é a palavra de Deus, é relacionamento com o Espírito Santo. Sem essa base, você não vai vencer. A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Em Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que significa dom de Deus? Em inglês a palavra aqui é gift, que significa presente ou dádiva. Então, essa palavra aqui, na verdade, eu quero traduzir na NTLH, presente. Então eu quero ler de novo com esse entendimento. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, tá? É um presente de Deus. A sua salvação não está vindo das obras, para que você não tenha glória nenhuma. O fato de você ser aceito por Deus não tem nada a ver com o que você está fazendo para merecer isso. Isso daqui é um presente de Deus para você. Deus, o que eu fiz para merecer a salvação? Nada, você apenas creu. Você crê e você recebe. Mas a velha natureza às vezes vai tender para um comportamento de autojustificação como forma de agradar a Deus. E isso é um perigo tanto quanto o pecado. A diferença do pecador e de quem vive por justiça própria é só a opinião dos outros sobre eles. Porque para Deus não muda nada. O que eu estou querendo dizer é que se passamos a crer que por meio de boas ações, religiosidade ou um padrão moral nós seremos aceitos por Deus, mas se tudo isso me aproximasse de Deus, como eu acho que aproxima, Jesus morreu em vão. Se as minhas obras são capazes de me tornar aceito por Deus, eu anulo o sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus é insuficiente. Como por exemplo a história do filho pródigo. Existem dois irmãos, certo? O irmão mais novo, o que ele faz? Ele pega todas as coisas, pega a herança dele, vai embora, gasta tudo e cai no pecado. O irmão mais velho, o que acontece com o irmão mais velho? Ele está em casa e ele se torna um crítico, ele se torna um orgulhoso, porque ele diz para o pai: pai, eu sou bom. Olha só, o problema do irmão mais novo, você não vai achar falha no irmão mais velho. O que a gente tem para falar do irmão mais velho? Ele tem um comportamento bom, não é verdade? Ele ficou em casa, ele ajudou o pai, ele estava ali todo momento, ele não pediu a sua herança adiantada. O que nós temos para falar do irmão mais velho? Nós não temos nada para falar. Mas para o pai, os dois estão errados. Um está perdido fora de casa, o outro está perdido dentro de casa. Porque a justiça própria nos torna orgulhosos. Nós achamos que nós merecemos e nós nos tornamos como o irmão mais velho. A gente estava perdido o tempo todo, só que dentro de casa. Pai, eu tenho feito tudo certo. Deus, eu tenho orado tanto. Deus, eu tenho jejuado tanto. Então as coisas vão ter que acontecer. Eu declaro que isso vai acontecer na minha vida. Perdido dentro de casa. Orgulho espiritual. A gente não é nada e a gente não é ninguém. A nossa postura tem que ser uma postura humilde, sabendo que por nós mesmos nós não podemos alcançar o favor de Deus. Então nós temos que dobrar os nossos joelhos, entender que nós não somos justificados por méritos, mas nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. O crente orgulhoso, ele faz tudo e depois ele cobra de Deus. O crente humilde,
ele recebe tudo de Deus. Ele pede: Espírito Santo, guia o meu coração. Espírito Santo, me ensina a ser um pai melhor. Espírito Santo, me ensina sobre finanças. Espírito Santo, me ensina a ser um bom marido. Me ensina a conduzir a minha família nos caminhos do Senhor. Espírito Santo, me guia sobre toda a verdade. Porque Jesus diz algo. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. E por que a gente tenta fazer as coisas sem Ele muitas vezes? Na nova natureza nós somos justificados por Cristo e não por nossos méritos. A minha consciência é uma consciência de que eu já sou aceito. Então a minha obediência, na verdade, é uma resposta de um relacionamento que eu tenho com Jesus. Eu não sou bom porque eu quero agradar a Deus. Eu sou bom porque eu fui alcançado por Jesus. Vê que são duas coisas diferentes. Romanos 3:28 vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gente, isso daqui é feijoada. Amém? Eu sei que domingo após domingo a gente prega no nível mais evangelístico, mas como nós estamos numa série, o que você tem que fazer é amanhã estudar essa palavra. Essa palavra ela é muito rica em conhecimento. Para chegar nesse nível de mensagem aqui, eu fiz 12 versões. Porque eu sempre ia estudando e acrescentando algo. Mas isso daqui é base do Evangelho para a sua vida. Eu sei que é difícil comer uma feijoada domingo, 8 horas da noite. Mas isso daqui é o que vai te sustentar nos momentos difíceis. Amém? É você se lembrar disso daqui. Lembrar que você não vai conseguir alcançar Deus por justiça própria, que não existe nada que você pode fazer, que você não deve voltar para o pecado, que existe duas naturezas brigando dentro de você. Sabia que existe muito crente antigo que não sabe que muito das crises que ele está passando é por causa da justiça própria, é porque ele tenta merecer a Deus, e Deus só está querendo que ele seja filho. Deus está querendo dar as coisas, e ele tem um mal dentro dele que ele não consegue receber de Deus. Você já tentou pagar jantar para o orgulhoso? O que ele diz para você? Não. Tenta pagar um jantar para um cara que tem muito dinheiro. Um cara que tem muito dinheiro, só que o cara que ostenta, o cara que ele se apoia no dinheiro. Tenta pagar uma janta para ele. Ele vai se sentir extremamente ofendido. Por quê? Porque quando você é generoso, você mexe no orgulho dele. E ele fica desestabilizado. É assim ou não é? Mas dessa mesma forma nós somos orgulhosos. Quando Deus quer nos dar as coisas e a gente quer debater com Deus. Não, eu quero fazer para merecer. Agora, por último, a verdadeira segurança. Então, entenda que existem duas inclinações em nós. A primeira é gerada por um coração de pedra, que leva ao pecado, à justiça própria, e a outra é gerada pelo Evangelho, com base na confiança em Cristo, onde eu sou conduzido pelo Espírito Santo a cumprir a lei de Deus. Então entenda uma coisa: na velha natureza, a identidade do ser humano está fundamentada em realizações. Veja bem isso. A velha natureza, ela só é feliz porque ela tem realizações, reconhecimento dos outros, desempenho moral e sucesso. O problema é que isso daqui é uma forma insegura e orgulhosa de se viver. Perceba que qualquer problema desestabiliza essa pessoa. Na nova natureza,
A nossa identidade está firmada em Cristo e nós não precisamos da validação do mundo, porque pela graça nós já temos o que nós precisamos. O padrão da velha natureza é buscar significado nas coisas. O padrão da nova natureza é procurar significado em Cristo. Esses dias eu estava atendendo um homem no meu escritório aqui, e ele estava muito abalado porque ele estava passando por uma crise financeira. E depois de ouvi-lo, eu falei algo que foi muito duro para ele. E de primeira ele não aceitou, ele ficou bravo comigo, eu vi na expressão dele. Eu falei para ele o seguinte: a tua busca não é por dinheiro, a tua busca é por um significado. Ele me olhou muito bravo e eu falei para ele: enquanto você precisar de dinheiro, de sucesso e de reconhecimento dos outros para saber quem você é, quando você tiver dinheiro, isso também vai ser um problema, porque você vai se tornar orgulhoso. Então, muitas vezes a sua busca não é por dinheiro, é por significado, e é por isso que você não prospera. Você acha que se você estiver se vestindo bem, as pessoas vão te aceitar melhor. Você acha que se você estiver com um carro melhor, o seu pai vai ter orgulho de você. Você acha que se você estiver num apartamento muito legal, as pessoas vão dizer: nossa, como ele é bem sucedido. Mas só você sabe o vazio que você carrega no seu coração. E posso te dizer uma coisa: quando você tiver muito, quando você prosperar, quando você tiver dinheiro, você vai se tornar orgulhoso, porque isso dá significado na sua vida. Agora que você tem muito, você tem orgulho de mostrar para os outros, mas o vazio vai continuar no seu coração. Eu vi um trecho pequeno assim de um cristão, um teólogo falando, eu acho que saiu um filme da Anitta, uma série da Anitta, e ela estava falando: eu sempre corri atrás de sucesso, mas eu continuava com vazio no meu coração. É porque o que dá significado nas nossas vidas é Jesus Cristo. Enquanto essa mulher não achar Jesus Cristo, enquanto o Espírito Santo não habitar no coração dela, ela vai tentar se validar nas coisas do mundo. Eu falei aqui esses domingos sobre idolatria. Idolatria é tudo que ocupa o centro da sua vida. Pastor, então está dizendo que é ruim ter as coisas? É muito bom ter as coisas. Ruim é quando as coisas te têm. O bom é quando as coisas são mais e Cristo é o máximo. Bom é quando as coisas são acréscimo e Cristo é o centro da sua vida. Não foi assim com Jó? Deus não deixou o diabo tirar tudo de Jó, e Jó não permaneceu fiel, porque o que dava significado na vida de Jó era Deus. Mas agora, o que dá significado na sua vida? E como você tenta conquistar significado para a sua vida? É através do seu esforço? É através do seu crescimento pessoal? É através da família que você tem? O que dá significado na sua vida? Ou é Jesus? Jesus é suficiente. Jesus é o padrão de satisfação do seu coração. E o resto é acréscimo. Veja bem, esse homem aqui, ele se sentia menos por ter menos. E eu falei para ele: sabe o que vai acontecer? Tu vai se sentir mais quando tu tiver mais. Essa vai ser a diferença. Mas o vazio vai continuar. Veja bem, a sua tristeza não é por você ter menos ou por você ter mais, é porque você não tem Jesus. E a partir do momento que Jesus entrar no seu coração e o Espírito Santo passar a habitar em você, as coisas vão ser diferentes. Você terá um padrão de satisfação que nós só encontramos em Jesus Cristo. Pastor, eu vim na igreja atrás da minha bênção. A sua bênção morreu há 2000 anos atrás no Calvário. O resto tudo é efeito dessa bênção, o seu centro da sua vida.
Se você veio aqui na igreja atrás de um emprego, atrás de melhorar a sua situação financeira, atrás de melhorar um comportamento, deixa eu te falar algo. Coloca Jesus no centro, que o resto tudo é efeito. Até na área financeira. Estava falando com o pessoal essa semana, como é fácil cair na justiça própria. Eu posso te falar uma coisa? É muito perigoso esse microfone aqui. Porque a qualquer momento um pastor pode te manipular. Jesus, quando ele responde o diabo diz: transforma essas pedras em pães, porque ele tinha fome. Era uma verdade, só que uma verdade distorcida. O diabo queria que Jesus se movesse pela necessidade e não pela fé. A nossa igreja é uma igreja consideravelmente influente, grande. Mas seria muito mais fácil eu pregar justiça própria. Olha, dê e Deus vai te dar em dobro. Olha, faça e você vai ver uma bênção acontecendo na sua vida. Só que daí também eu não estaria pregando a Bíblia, eu estaria pregando a justiça própria. O Evangelho ele é tão profundo que ele mexe com as nossas motivações. E quer ver uma prova como o Evangelho nos torna diferentes? Na verdade, o Evangelho nos torna pessoas estranhas. Porque se eu falo aqui que se você der para Jesus hoje, Ele vai te dar o dobro, você daria 1000. Agora se eu falo para você assim: dê porque você é grato a Jesus, você daria 100. Não é verdade? A gente não é assim. É porque a motivação do nosso coração é errada. É porque a gente está apegado nas coisas desse mundo. É porque a gente é igual a mulher de Ló. Deus só deu uma direção para a família de Ló: não olha para trás. Não olha para trás. A mulher de Ló, quando começa Sodoma e Gomorra a pegar fogo, ser destruída, ela começa a pensar: ai, minhas panelas. Ai, tinha acabado de reformar o banheiro. Troquei o porcelanato todo, está tudo destruído. Ela olha para trás. Ela se transforma numa estátua de sal. Mas ao mesmo tempo Abraão estava no alto do monte, olhando para a cidade ser destruída. E Abraão não se torna uma estátua de sal. É porque o coração de Abraão já estava transformado. Deus falou para ele lá no começo, um homem estabilizado, um homem que tinha muitas posses. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar desconhecido que eu te mostrarei. Abraão larga tudo e vai. Abraão já tinha um coração desprendido das coisas desse mundo. Ele estava prosseguindo para onde o Espírito o guiava. Abraão não estava apegado nas posses. Por isso ele pôde olhar para Sodoma e Gomorra com o coração puro e não virar uma estátua de sal. Sabe por que a nossa vida é paralisada? Porque nós queremos olhar para trás, porque nós queremos estar apegados nas coisas desse mundo, porque nós queremos que as coisas desse mundo dê significado em nossas vidas. Só que isso é o oposto do Evangelho. O Evangelho tem que nos transformar de uma maneira profunda. O Evangelho ele precisa entrar em nossos corações de uma forma que nós nos tornemos irreconhecíveis. Só que isso precisa ser algo diário, Cainho. O relacionamento com Jesus não pode parar no domingo. Porque se Jesus voltar numa segunda, aí acabou. Que Ele volte no domingo, que a gente está abençoado no culto. O relacionamento com Jesus independe de igreja. Você vem aqui para ter comunhão com as pessoas. Por isso que nós falamos: faça parte de um Connect, esteja reunido com pessoas. É claro que aqui no domingo a gente dá tudo mastigado para vocês. Nós nos dedicamos muito na palavra de Deus. Nós levamos isso daqui que a gente está fazendo aqui para vocês muito a sério, a ponto de nós não nos corromper por nada. Nada vai mudar essa mensagem que a gente prega, nem a necessidade. Nada vai mudar o Evangelho. A Palavra Viva é uma igreja que
até a vinda do Senhor Jesus, vai pregar o Evangelho centrado em Cristo. E aí, ou Cristo é o nosso Senhor, ou a gente fecha as portas da igreja. Eu falei para o meu pai, no começo do ministério, pai, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele falou, ou Jesus é o Senhor da palavra viva, ou deixa a igreja fechar. Ou Jesus é o centro da sua vida, ou a gente rasga a Bíblia e vai todo mundo para casa. Jesus é suficiente. Paulo ora 3 vezes para tirar o espinho da carne, não é verdade? Ele diz 3 vezes, eu supliquei ao Senhor, tira esse espinho da carne, está doendo muito. Eu poderia te falar, olha, hoje Deus vai te tirar o espinho da carne. Mas às vezes o Evangelho é sobre Deus deixando que você conviva com um espinho na carne, e mesmo assim você está bem. Sabe por quê? Porque daí ele entende, ele fala assim, aí o Senhor falou comigo, Paulo, a minha graça te basta. Eu sei que está doendo no seu coração. Eu sei que muitas coisas não são fáceis em sua vida. Eu sei que é difícil lidar com a vida. Eu sei como é difícil a gente não poder ter controle. Seria muito bom a gente ter controle sobre as coisas, não é verdade? E seria muito legal também eu chegar aqui e falar, Deus vai tirar todos os espinhos na carne. Só que o Evangelho não é sobre estar confortável. O Evangelho é ter Jesus no centro. O Evangelho é como a arca de Noé. É paz em meio ao caos. Você não vê Noé murmurar um momento, por quê? Porque ele estava dentro da arca. A nossa arca se chama Jesus Cristo. Meu amigo, se você está na arca que é Jesus Cristo, lá fora pode estar um dilúvio, lá fora pode estar um caos, mas aqui dentro a gente experimenta de uma paz que excede todo entendimento. É diário, é uma reflexão diária. Nós temos que pregar para nós mesmos o Evangelho todos os dias. É saber que é dobrar os nossos joelhos e falar, Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas eu não vou me mover pela necessidade. A tua graça me basta. A tua graça me basta, Deus. Você pode estar passando pelo pior momento de sua vida, mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus. A graça dele te basta. Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu. Você pode ficar de pé e cantar isso? Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos essa noite para dizer que a tua graça nos basta. Nós estamos reunidos aqui para dizer que não existe justiça própria nesse mundo, não existe desempenho moral nesse mundo que seja capaz de te agradar, a Deus. Nós não queremos ter um orgulho espiritual dentro dos nossos corações que nos dizem que nós somos capazes de merecer alguma coisa.
Nós só estamos aqui reunidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. O fato de estarmos vivos hoje aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu sinto no meu coração que muitos têm passado caos, muitos têm passado por períodos difíceis, e muitos têm pedido para Deus arrancar essa dor do coração, muitos têm pedido para Deus tirar esse espinho da carne. E hoje o Espírito Santo de Deus diz no teu coração: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você é fraco que você se torna forte. Nós não queremos ser orgulhosos, Deus, de achar que a gente pode dar uma virada na nossa vida. Nós não queremos achar que nós somos capazes de alguma coisa. A mensagem de hoje é simples, meu Pai. Nós queremos viver de acordo com uma nova natureza vive, é rendida aos teus pés, Jesus. Nós não queremos te pedir nada aqui nessa noite. Nós só queremos que Tu seja o centro de nossas vidas, que nos guie em toda a verdade, Jesus. Oh, aleluia! Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Você pode cantar isso. No lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos. Deixa a presença de Deus invadir esse lugar agora. Debaixo de Tuas Levante suas mãos e comece a pedir para o Espírito Santo de Deus te guiar em toda a verdade. Comece a falar: Espírito Santo de Deus, eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Eu não quero viver um orgulho espiritual. Comece a falar com Deus agora. Comece a convidar Ele para ser o centro da sua vida. Vamos. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez, é a primeira vez que você entra numa igreja, e agora você entendeu o motivo pelo qual as coisas não dão certo muitas vezes na sua vida. Não é porque você tem falhado, é porque você nunca convidou Jesus para ser o centro da sua vida. Mas hoje eu quero te dar a oportunidade, porque todo mundo aqui já teve essa oportunidade também um dia. Um dia todos nós estávamos num culto e o pastor perguntou: alguém quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez? E todos nós levantamos a mão e nós fomos abençoados por Ele. Isso transformou a nossa história. O Evangelho entrou em nossa vida e nós nunca mais fomos o mesmo. A gente não quer sair disso. A gente não quer perder culto. A gente não quer perder a presença de Deus. Mas hoje essa oportunidade é para você. Então por isso eu quero saber: se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você quer voltar para os caminhos de Deus no dia de hoje, levante a sua mão o mais alto que você puder, porque nós queremos orar pela sua vida. Você está aqui hoje? Se você está na live também, coloque: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Existe alguém aqui que quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a sua mão, não tenha vergonha, eu quero te ver. Amém. Temos uma pessoa aqui. Nós temos mais, temos pessoas ali também. Nós temos pessoas aqui desse lado. Vamos, não tenha vergonha. Hoje pode ser o dia da mudança na sua vida. Eu quero saber se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Dá um tchauzinho assim pra mim. E eu quero que os pastores, os líderes, vão até essas pessoas, abracem, que nós vamos orar pela sua vida. Que demais. Hoje é dia de festa no céu. Amém? E pode ter certeza, você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma quando o Evangelho começar a operar no seu coração.
A igreja estende as mãos para essas pessoas e nós vamos orar por você. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse culto, por essas pessoas que levantam as mãos e hoje elas te recebem no coração delas. Que elas possam ser transformadas pelo Evangelho, que elas possam sentir o efeito de como é ter uma nova natureza, de como é viver com Jesus, de como é ser justo diante de Ti, meu Pai. Agora você que levantou, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu te aceito no meu coração. hoje eu te aceito no meu coração. Eu rejeito tudo que não vem de Ti. Eu rejeito tudo que não vem de Ti. Eu creio que todas as coisas velhas se passam Eu creio que todas as coisas velhas se passam. e a partir de hoje, tudo se faz novo na minha tudo vida. se faz novo na minha vida. Entra no meu coração Entra no meu coração e transforma a minha vida e transforma a minha vida até o dia da Tua volta. até o dia E da a igreja tua volta. aplaude o nome do Senhor, porque vidas se entregaram a Jesus hoje. Se você é feliz por isso, aplauda o mais alto, glorifique o nome de Deus. Tua presença, Cante, vamos. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Você pode cantar. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Como é bom falar isso para Jesus. Só Tua graça me basta. Se tua presença é meu prazer, só tua graça me basta. Se tua presença é o meu prazer. Só tua graça. Tua presença é meu prazer. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Você não sabe o poder que existe em você dizer que Deus é santo. Veja bem, se eu estou aqui cantando que Deus é santo, crendo que Ele está ouvindo, é porque Ele tem acesso à minha vida e eu sou aceito por Ele. Mas eu somente sou aceito por Ele por causa do sacrifício de Jesus. Quando Jesus olha para você, Ele não está vendo você, Ele está vendo o sacrifício de Jesus. Porque se eu estou dizendo que Deus é santo e eu sinto a presença dEle, é porque Jesus habita no meu coração. Então o fato de eu dizer que um Deus santo me aceita, é porque eu tenho uma nova natureza. Vamos cantar isso de novo para encerrar o culto? Cante o mais alto que você puder. Cante com esse entendimento de que você tem uma nova natureza, de que você é aceito por Jesus, de que o sacrifício dele é real na sua vida. Vamos. Exaltado santo pra sempre. Se você vai ficar a eternidade cantando, cante mais um pouco. Cantar Santo, sim ao Rei dos Reis. Sempre serás santo,
Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Ainda de pé eu quero